Vereadora falando palavrão ao vivo e a cor de todo mundo. Tá no ar, querida. Já estamos no ar com Conversa na Rede, seu espaço para debater assuntos da atualidade de forma crítica e bem-humorada, e para você ver que nesse começo começou de um jeito muito bem-humorado aqui, nossos bastidores. Muito legal estar com você novamente, estamos aí fazendo um movimento para gerar audiência aí no Facebook. Hoje o nosso tema não poderia ser outro, que é o movimento dos caminhoneiros, que agora começa a dar uma trégua, mas paralisou o Brasil durante cerca de 10 dias. Nós estamos aqui com Alexandre José, Liliane Machado, a nossa convidada especial, Franciele Bach, que é vereadora em Gaspar pelo PSDB, jornalista e filha de caminhoneiro. Tudo bem, Fran? Seja bem-vinda aí com a gente. Tudo certo, boa noite a todos, boa noite Lili, ao Gonça, que foi meu professor também na faculdade, e ao Alexandre José, que tive a oportunidade de trabalhar com os três também, quando fiz estágio aqui na emissora de Blumenau, e agradecer a oportunidade, o convite e o espaço da gente debater aqui com todos, né, as pessoas que assistem o Informe Blumenau, que acompanham a página. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E aí, Lili, tudo bem? Semana mais que conturbada, né? Conturbada, movimentada, né? A gente, em alguns momentos, ficamos inclusive assustados e sem saber o que ia acontecer, né? E estamos aqui para falar. Já vou avisar para o pessoal que vou ficar mais de olho aqui no comentário. Hoje a gente trouxe aqui o iPad. Hoje. Tá bom, o terceiro estamos tentando ainda acertar, mas estamos indo bem. Estamos aí com o monitoramento de vocês, mais uma vez, né? Com essa equipe maravilhosa de produção aqui na Smart Filmes. E nosso sinal de internet tá bom, não ficou bloqueado em nenhum ponto da BR, ponto né? da BR, coisa boa. E aí é isso, vamos esperar os comentários, os pensamentos aí de quem está nos acompanhando, mande pra gente que a gente vai lendo aqui. As pessoas nos ajudam a fazer o Conversa na Rede. E aí, Xará, tudo certo? Na medida do possível. Na medida do possível, é verdade. Um abraço a todos, obrigado aí pelo carinho mais uma vez na audiência. Franciele Bach, uma vereadora jovem, vereadora jornalista, que vem se destacando também pelo trabalho, e é assim que a gente espera que os novos que ingressam na política, independente da idade, que possam ser novos de mente e de comportamento. E hoje eu vou falar o que eu penso a respeito dessa paralisação, com todo respeito aos caminhoneiros e aqueles que, em certo momento, ou boa parte desse tempo, se colocaram como caminhoneiros nessa manifestação. Eu queria fazer aqui um adendo com relação à Fran, porque tem duas coisas que me chamam muito a atenção. A gente percebe na juventude, nos bancos da faculdade, uma grande alienação com relação à política, um distanciamento. E a Fran, pelo contrário, sempre foi muito encarnada na política, e inclusive se dedicou a militar num partido político e buscar, através do voto, seu espaço que está ocupando muito bem. E a segunda questão que eu acho que é importante a gente destacar é a questão da participação feminina na política. Hoje é uma vergonha, porque a representação feminina é muito pequena, as próprias mulheres também têm uma dificuldade de colocar seu nome, de votar em mulheres. A gente vê aqui na Câmara de Vereadores, aqui de Blumenau, não tem nenhuma mulher vereadora. Então, a questão da Fran na política, eu acho que ela representa muito isso, o jovem e a mulher participando da política. Nesse período que você está aí, muito preconceito, muita dificuldade ou não, de boa? Só um detalhe, só uma rasteira na eleição da presidência da Câmara em Gaspar. Mas que aconteceu várias vezes também com os homens aqui, né? Só faz que, parte verdade, da política. Em Gaspar, a gente sempre, né, mesmo que moderadamente, a gente sempre teve uma participação feminina. Hoje somos em duas vereadoras mulheres, eu e a vereadora Marilúcia, né, que foi vice-prefeita da nossa cidade. E ao todo, na história de Gaspar, 7 mulheres já tiveram ocupando a cadeira lá da Casa de Leis. Nenhuma presidente e apenas 2 mulheres vice-presidentes. E em todos os casos da eleição da mesa diretora, essas traições que aconteceram na política, José, só aconteceram com mulheres. As 3 mulheres que foram candidatas à presidência da Câmara, as 3 tomaram rasteira. E as pessoas, elas têm um certo... Lá em Gaspar. Isso, em Gaspar. As pessoas, elas têm um certo receio de entender o que é acordo de mesa diretora. Isso não acontece só em Gaspar, acontece em todas as câmaras, de todos os estados, de todas as cidades, e funciona dessa forma. E até no Congresso Nacional, no Exatamente. Senado e Câmara de Deputados. Existe acordo político na forma de fazer a eleição da mesa diretora. E eu escutei muitas pessoas dizendo que tem que chegar lá através do voto. Eu cheguei na Câmara através do voto, só que quando você está lá dentro para debater com os outros vereadores, que não são as pessoas que votam, que não são os seus eleitores, é totalmente diferente. Ela é cada um por si,
pensando sim na população, mas vai defender também os interesses dos seus partidos, né? Então é isso sim que eu vivo na Câmara. Não sinto muito preconceito pelo fato de ser mulher, sinto preconceito pelo fato de ser nova, e as pessoas às vezes não dão credibilidade ao meu trabalho porque eu sou muito novinha. Essa é a palavra que eu escuto bastante. Em Blumenau nós tivemos uma situação emblemática do Maurício Pacheco. Lembra? Não, tivemos mais recente, Fábio Fiedler com o Jovino Cardoso Perfeito. Neto e o próprio Beto Tribes com o Mário Hildebrand. Perfeito. Não, toda a negociação nos últimos legislaturas não foi cumprida em Blumenau. O Fábio Fiedler já tinha sentado na cadeira de presidente. Estava escolhendo já. Já estava quando o Jovino deu uma rasteira e conseguiu a eleição. O Beto Tribes era o nome certo. Ele que estava no MDB para ser o presidente da mesa. Aí o grupo do Mário Hildebrand, na época do PSD, se uniu inclusive com a bancada do PSDB e deram uma rasteira no Beto Tribes. Então, Blumenau é muito comum. O Beto também, né? O Beto ficou com aquela cara de tacho, né? Mais uma vez levando uma rasteira nessa questão política. Não foi a primeira dele, em outras situações também. Agora, deixa claro também uma situação, que não é só o Jovino, que não é só o Fábio, que não é só a época fulano e Beltrano, o próprio Tribes, o Beto. Na verdade, é o pessoal que votou nele, articulou e deu a rasteira também. E não é só o caso da Franciele. Quer dizer, são os outros vereadores também que acabaram assumindo compromisso com ela e não cumpriram. Né? E eu te falo em particular do Legislativo Gasparense. Eu não consigo entender como o presidente da tua casa consegue, nesse momento, querer levantar uma bola para discutir a criação de um cargo no valor de R$8.000. Quase 9, José. Quase então, 9 mil reais. Então, R$8.000, quase 9. A criação de um cargo como assessor jurídico da presidência, sendo que a Câmara de Vereadores de Gaspar, se eu estiver errado, você me... Tudo certinho aí, Thiago? Tudo certo. Então tá bom. Se eu estiver errado, você me corrige. Câmara de Vereadores de Gaspar tem 4 advogados concursados. Isso. Tá são certo? 3 analistas e um procurador de carreira concursado, né? E que já atua na parte jurídica da casa. E o presidente, que também é vereador de primeiro mandato, quer agora fazer um cargo como esse. No momento econômico que agora... Eu estou dizendo para você o seguinte, nós estávamos saindo de uma crise, estava na porta, né? Que era o primeiro passo fora da sala da crise, né? Aí, com a situação que teve da paralisação, voltamos e sentamos no sofá da crise agora, né? Agora estamos lá. E vamos demorar um pouco para sair. Mas só, eu não entendo como é que o presidente da Câmara de Gaspar consegue, na maior cara de pau, querer criar um cargo desse no valor de quase R$9.000 por mês, sem contar o ano inteirinho, para o povo gasparense pagar. Como é que está essa discussão na Câmara lá? Eu e o vereador Chico Anhanha, né, que é um dos meus colegas lá, somos os que mais debatemos esse assunto dentro da casa. A gente chegou até a ser chamado de chato e tudo mais, que não sabia ter perdido a eleição da mesa diretora, mas muito pelo contrário. A população não quer mais criação de cargos comissionados e, de fato, deixei bem claro isso na tribuna também, que se fosse necessário esse cargo, se eu realmente visse que tem essa necessidade de mais um procurador na casa, eu seria uma das primeiras a também defender, porque eu não sou o tipo de pessoa que vai para a tribuna e debater aquilo, falar aquilo que o povo quer ouvir sem aquilo que eu acredito. O Ministério Público já bateu em cima, né? O projeto é inconstitucional. Hoje na Câmara nós já temos mais comissionados do que efetivos, né? Além de outras irregularidades também feitas pela mesa diretora, pelo presidente da casa, que também estão sendo investigadas agora pelo Ministério Público. O que eu posso dizer? Que eu sou contra, né? Se esse projeto realmente for à votação, a comunidade tem o meu apoio de realmente combater isso na medida que eu puder e fizer, mantê-los informados de quando vai para votação ou não, mas nesse momento ele deu uma recuada. A pessoa que ele queria colocar dentro da casa como procurador, ele acabou colocando como assessor, exatamente por conta desses processos que acabaram de vir para casa. E eu quero aproveitar e falar, já que está nesse assunto, Fran, a gente está nesse momento que todo mundo fala, né, a política e tal, só que as pessoas participam pouco. A Câmara de Gaspar mudou o horário das sessões, né? Isso. Até para as pessoas poderem, né, não sair nesse horário de trabalho, está acontecendo à noite, é isso? Antes acontecia às 3h30 da tarde, e geralmente até às 6h30, e agora a gente mudou então o horário, né, foi votado por todos os vereadores, às 6h30 e geralmente acaba ali às 9h30. Então não dá para ter desculpa, né? Vou ter que sair do meu trabalho, as pessoas... Claro que não dá para atender todas as pessoas da comunidade, porque a gente sabe que tem muita gente que trabalha no terceiro turno e assim por diante. Mas, de fato, agora a Câmara está atendendo, né, uma grande parcela da população nesse quesito. E as pessoas vão?
ainda é pouco. Eu já tô vimos muito... um rosto novo, mas ainda é pouco. Eu estou muito curioso, que eu acho que a questão do horário, mudar o horário por si só, ele ajuda, mas não resolve. Eu que acompanho as sessões da Câmara de Vereadores de Blumenau, quando tem um assunto pertinente, que é bastante noticiado, que as pessoas sabem, porque esse é um grande problema dos legislativos, eles não divulgam com antecedência os projetos que vão ser votados. Então, quando tem um assunto específico, tem muita gente. Mas normalmente as pessoas não vão, e não adianta, que eu acho... Quem vai sempre é o mesmo. Sempre os mesmos. E Enfim. quando tem Vamos tomar um cafezinho na Câmara. interesse das pessoas mesmo, né? Como tu colocasse. Quando tem uma pauta que interessa a determinada classe, realmente a participação é bem maior. Eu fico pensando, né, na era da internet, eu que saí da televisão depois de 13 anos e meio, você também um bom tempo na televisão, muito mais do que eu, a Liliane também, ser jornalista, além de vereadora, em plena ascensão, né, a internet bombando, em que as pessoas têm a informação, como no meu caso, elas têm a informação e as pessoas me perguntam, olha, tem informação, por exemplo, o jornal é só no outro dia, na televisão, ao meio-dia, e o cara hoje à noite ele já sabe. Aí quando vai rodar a matéria no outro dia ao meio-dia, todo mundo diz, mas essa matéria já conhece. Então, quer dizer, em plena vibe da internet, é assim que fala, nós estamos aí com os legislativos que não utilizam esse espaço, porque não querem muitas vezes, né, externar ao vivo essa participação, porque muitas vezes não estou falando do caso de Gaspar, Blumenau, tem muita votação que vem muitas vezes do executivo, né, que tem que ser aprovada naquele dia, naquela hora, e quando vai ver, muita coisa envolvendo reajuste, tudo, que o povo tem que pagar a conta, mas o povo não participa. E aí, se vocês perguntarem em quem, para o eleitor, não são todos, quem você votou para vereador na sua cidade, você lembra na eleição, se ele ganhou ou perdeu, independente, não vai lembrar. Se chegar difícil, os teus eleitores lá da região do Belchior, né, muito antenados e tal, mas se você chegar em Blumenau numa situação como essa, o pessoal não sabe quem votou. Entendeu? Muitas vezes não sabe quem votou, não sabe quem é. Ah, votei porque o Alexandre me indicou aqui para votar no Zé Ninguém, aquela música lá do, né, Zé do Povo. Vai votar no cara. Então, é assim, e aí não acompanha o trabalho do cara, entendeu? Não adianta reclamar. Vocês lembram da história que eu contei aqui, esses dias atrás, foi na semana retrasada, da história de você não participar da reunião do condomínio, você não participa, mas depois vem a conta você pagar e você reclama, e aí? Estamos recebendo muita manifestação, né? Inclusive o Jefferson Forrest elogiou o seu trabalho aqui, Fran, mandou muitas e ele que é do PT, né, é muito bacana, ele no WhatsApp ele já tinha falado que tem uma admiração muito grande, assim como o Bruno Cunha do PSB também manifestou. Verdade, tem bastante gente, Alexandre Garcia... Tá participando aí? Alexandra Garcia, Fabiana Cunha, Guilherme Puerari, conhecido da Fran... Juliana Oliveira, Jerry de Oliveira, Fernando Bernes, e tem gente que já está perguntando sobre esse assunto que a gente anunciou que seria da greve, né? Juliana Oliveira, na opinião de vocês, porque a imprensa em geral, 99% diz ele, ficou contra os caminhoneiros. Não sei que parte que ele está falando isso. Desculpa. Ele fala, a imprensa em geral ele coloca 99%, então não é a imprensa em geral. Que tem uma diferença, porque a gente que já trabalhou, somos da área, trabalhamos na imprensa local, a maioria das pessoas não compreende a imprensa nacional e a imprensa local. Muitas vezes o que aparece, é mostrado na imprensa local, não vai para a nacional. E assim, a gente tem que assumir que grandes, como o Globo, Record, acabam ficando muito no eixo São Paulo e Rio. Perfeito. Né? E aí a gente vai cair naquela coisa das manifestações. A não ser que aconteça uma populares. desgraça no interior brasileiro. Aí sim. Que pelo que a gente percebeu, aconteceu com muita força no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Em outros estados não se teve presença de manifestação popular. Dos 3 estados do sul, do país todo, os 3 estados do sul foram os mais fortes em termos de manifestação. Manifestação popular, não dos caminhoneiros. Mas em trechos de rodovia, segundo a PAF, foram os 3 mais fortes. Então era Rio Grande do Sul, que está numa decadência econômica triste, horrível, mas há muito tempo. Né? Santa Catarina ficou em terceiro e em segundo ficou o Paraná.
Então, primeiro Rio Grande do Sul, segundo Paraná e em terceiro no país, BRs interditadas, ficou Santa Catarina. Então, e aí isso acabou não indo, até eu compartilhei o vídeo do Informe Blumenau que dizia, tô pagando para ver essa imagem em rede nacional, não teve. Eu acho que é importante também a gente colocar algumas coisas ao nosso internauta aí que questionou, é que houve também, importante que a gente clareie, houve 2 momentos desse movimento. No primeiro momento, todo mundo, mas todo mundo apoiando. Todo mundo, inclusive a grande imprensa, estava apoiando a manifestação. O apoiar é apresentar as coisas que mas havia um sentimento de todos favorável ao movimento. Havia um sentimento porque todo mundo entendia o movimento como legítimo, como ele realmente é nas reivindicações. E também se identificava, né? Mas à medida que o tempo foi passando, à medida que novas situações foram surgindo, inclusive novas coisas nas entrelinhas do movimento, as pessoas começaram a... Opa, mas o que é isso? E aí a unanimidade deixou de existir. E isso também se repercute no trabalho da imprensa. Sim, aliás, depois vamos falar das agressões que sofreram os nossos colegas aqui na região. Covardes. Devido inclusive, a situações fora daqui. Né? Mais rapidamente, primeiro a patetice, né, que teve envolvendo a negociação naquela quinta-feira à noite, há uma semana praticamente, que negociaram com alguns líderes que na verdade não era categoria como um todo ali. Exato. Pronto, aí anunciaram, não, que estou acertado. Aí na segunda situação foi domingo à noite, quando o governo pega e apresenta, e Michel Temer vai para a imprensa e diz que a público vai dizer que vai dar 2 meses segurar o reajuste do diesel, né, as outras pautas atendidas. Ali apresentou uma pauta, uma sugestão, enfim, uma proposta interessante e tal. Quando foi na segunda-feira, o que aconteceu? Não, agora a gente quer intervenção militar. A gente quer que o Michel Temer saia. Aí, para mim, perdeu o foco. E perdeu o prestígio. E também as pessoas começaram a se dar conta que ao atender aquela reivindicação legítima dos profissionais, eles estavam atendendo um segmento, teve todo o movimento, e aí depois, tanto que se você pegar a pauta inicial do protesto, em nenhum momento tinha baixar os óleos de combustível para a população, gasolina, a questão do Temer, tudo isso foi fato novo. O que acontece? É que por trás do movimento legítimo, que realmente parou o Brasil, acendeu toda a coisa de um governo fraco, incompetente, ilegítimo, né? E aí, o que acontece? Aí diz, bom, é a hora... E mostrou a força popular que o brasileiro tem. Só que tem que ser usado de uma forma coerente, né? Na verdade, as pessoas elas esperaram esse momento para poder ir para as ruas também. E aí a gente pode falar de outros movimentos que já tiveram, que era da época do impeachment da Dilma e tudo mais, que era contra o PT, aquela coisa toda, que no meu entendimento não era só apenas contra o PT e contra a Dilma, mas era a corrupção como um todo. Perfeito. Porém, as pessoas que deveriam estar nesse movimento de agora não estão participando desse movimento. Os caminhoneiros começaram de uma forma certa, eles pararam tudo que eles podiam parar, eles mesmos não acreditavam a força que eles tinham, até a imprensa começar a noticiar e dizer que estava parado em todos os lugares, de vários estados, principalmente São Paulo, que foi onde ele realmente que começou. E aí depois tudo isso começou a virar contra, porque a população começou a se interessar no assunto, porque viu a oportunidade de poder se manifestar de novo. Porque antes quem é que ia pra rua? Quem é que vai puxar? Quem é que vai liderar? Então, no meu entendimento, na minha opinião, na cabeça delas, os caminhoneiros puxaram a pauta, então agora a gente vai pra rua, a gente vai botar o que a gente quer. Intervenção militar, sim, tinha alguns caminhoneiros que estavam lá e pediram, mas eu que participei desde a semana passada, que tô na rua ali com eles, desde a segunda-feira, na 470, mais especificamente, não são todos. E aí eu digo a prova viva do meu pai, ele não é a favor de intervenção militar, ele quer que ele tenha condições de trabalhar e condições de ter um salário no fim do mês que não tenha que só pagar o óleo diesel ou a prestação do caminhão, tenha condições de trabalho. O frete que o cara pega em São Paulo e até o norte, nordeste, eram R$4.000 o valor, 4.900, sobrava R$1.000 para ele. Tu cobra imposto, pedágio. Tu cobra o preço do frete com uma ótica de preço de diesel, quando tu volta o diesel já está do caro.
uma pausa e tem impacto na tua conta. Os aumentos que aconteceram de forma seguida, né? Desde julho do ano passado. Mas eu me permita discordar de ti. Sim. Talvez eu acho que aqueles que se colocavam como líderes desses movimentos, nesses trechos interditados, e que tinham a oportunidade de vir à imprensa, em que alguns dizem que a imprensa não dava voz, mas quando começou aquela questão diferenciada, que perdeu o rumo das manifestações, quem falava, na maioria deles, eram esses líderes, então, nesses trechos. E eles mencionavam, a partir de segunda-feira, aquela questão, não, a gente não quer mais isso. Né? Entendeu? Tá igual aquela história do marido e da mulher se separando. Aí a mulher não quer mais saber do cara. Aí começa. Não, é o seguinte, pra gente ficar junto, eu quero isso. Tá. O cara vai lá e dá um jeito e arruma aquele negócio. Não. Tá, agora eu quero um celular novo. E assim foi. Parecia briga de marido e mulher, tudo exemplificando e colocando de forma popular. O que, na verdade, ficou também evidente, não sei se vocês concordam comigo, mas eu estou aqui para colocar a minha opinião, de uma forma séria e objetiva. Quando começou a apertar o sapato do povo, começou a faltar combustível, comida. Aí o cara disse para ele, e os caras estavam brigando por eles, pela categoria, o povo se identificou com isso realmente, mas aqui, queria fazer uma pauta unida, vai lá, bota gasolina, bota etanol e vamos pro diesel junto, vamos pro pau junto. Mas aí perdeu o foco e aí descambou. Não, sem dúvida. E esse negócio da questão das lideranças é uma coisa interessante, né? Porque às vezes a gente diz assim, não, é bom que todo mundo... Até eu vou falar uma coisa que o pessoal vai enlouquecer, mas assim, é um socialismo às avessas. Não, é importante que não tenha um líder, que tenha vários líderes, mas nesse momento de crise a gente vê como a coisa fica difusa. Primeiro apareceu um grupo de líderes que não representava aqui, depois mesmo os outros líderes, mesmo fazendo o acordo, muitos caminhoneiros ainda dizem, eles não me representam. Porque é essa a realidade. Então fica uma coisa um tanto quanto difusa e confusa. Então, e aí é isso e tudo que a gente está falando. Teve esse sentimento da população. Eu acredito assim, eu, por exemplo, me arrepia só de pensar, mas tem parte da população que acha que o tempo da ditadura militar foi melhor. E a maioria dessas pessoas são pessoas que não viveu esse momento. Estou né? falando isso aqui. Marcelo Ottoff diz assim, o que me chama a atenção é que a maioria de quem exige a intervenção não viveu os tempos da ditadura, portanto, não sabe nem o que está falando. Eu vou pegar um exemplo, quando a Fran talvez vai lembrar, quando... o Fernando mandando parabéns pela transmissão. Fernando, parabéns, obrigado, hein, cara. O Fernando é fera também. Você sempre gosta de, né? Não, o Fernando, esse é assim, fera. Na televisão fala telespectador, no rádio fala ouvinte, e aqui na internet não pode falar internauta. Não pode. É ultrapassado. É ultrapassado, né? Mas o cara... Você que é mais jovem daqui, na internet a gente podia falar o quê? Seguidores? Meu Deus, não usa mais internauta, mudou a internauta ainda. Nem internauta não usa mais. É coisa da Dilma. E eu me lembro... Maldade, José, maldade. E eu falava no tempo que eu dava aula lá na faculdade de Ibs. Então, quando eu relembrava a história da televisão, em especial do Jornal Nacional, que começou junto com a ditadura militar, a história da Rede Globo, e eu falava para os alunos e eu via que eu estava falando coisa abstrata. Para mim era muito vivo, porque eu vivi toda essa geração, mas para a juventude que tem 20, 25 anos, né, é uma coisa abstrata, elas não viveram isso, é uma coisa... Então, eu falava de todo o processo ideológico, o processo que aconteceu, mas não colava porque não faz parte. Então, por isso que é importante ler, ter domínio do passado. Não viveu uma teoria, né? Tem Google, vai lá, coloca, lê sobre aquilo ali. E aí as pessoas dizem, mas o tempo tinha mais segurança. Não, eu também acho que tinha mais segurança porque o mundo era outro. O mundo era outro. Se tu pegares a população que tinha, é uma outra coisa. Mas se tu pegar a questão da economia, os militares entregaram uma economia falida. Falida. Além da economia, a corrupção. A corrupção, assim, toda a história do Paulo Maluf, e tem outros políticos aqui, que começaram no período da ditadura. Várias e várias obras superfaturadas, obras que começaram e não terminaram. Então as pessoas que roubaram muito? E aí, eu não sei se foi contigo conversando no telefone, mas eu sei que também com outra pessoa conversei. Porque foi um pouco do desespero das pessoas. Eu comentei isso contigo. Mas eu concordo, mas o desespero não... É que tem gente que pensa assim mesmo. Pensa por desinformação. Vamos lá, quem tem 18 anos, quem tem 20, quem tem 25, viveu 13 anos do PT no poder.
né? E 13 anos, sendo que os últimos foram de um mar de corrupção, de um mar de denúncias. Então as pessoas ficam impactadas. Não, mas para mim também não serve o PSDB, porque também o PSDB fez tal coisa. O PMDB não dá mais? E o PMDB não vai, então tu vai para uma solução que não existe fora da democracia. Não é uma boa solução para ninguém. Então isso é muito, muito, muito grave. Cara, né? isso aí o cara ouviu falar na intervenção militar e aí é gado de manobra, me perdoe, vai pela emoção e não pela razão. Essa é a realidade. O povo não vai pela razão. Quando eu digo que não vai pela razão, muitas vezes, é que ele não conhece a causa. Aí ouviu que Alexandre Gonçalves falou da época da ditadura, que a Liliane, que a Franciele... Ah, peraí, olha, Liliane. Não sabia disso, então. Pois é. Vai buscar informação, é aquilo que eu falo. E o que está sendo colocado é do tipo, o militar entrando, né, sendo colocado no poder, vai acabar com toda a corrupção. É isso que eu venho escutando de algumas pessoas. Tem que botar um militar lá porque vai fazer uma limpa, vai tirar esses corruptos de lá e vai acabar tudo. Aí eu fico, tá bom, e qual é o teu poder de escolha sobre isso? Se você pode acabar com a corrupção e continuar votando nas mesmas pessoas. E aí é como falou, que não lembra em quem vota depois, ou não acompanha as votações da Câmara, ou às vezes olha o que um amigo colocou, mas não vai buscar informação de fato, não vai questionar o próprio político. Sim. Então as pessoas elas ficam acomodadas apenas na internet e aí ficam ouvindo de todos os lados um monte de informação, né? Porque hoje ela tá mais rápido do que a gente imagina. E aí quando é para elas se manifestarem realmente com alguma coisa, vamos dizer assim, pensante, elas ficam naquele razoável como todas as outras pessoas, sabe? Então é isso que a gente vem passando e é isso que eu também vi na rua, né, Alexandre? Porque a maioria das pessoas pensa dessa forma, mas eu digo que não é a maioria. Não, a gente não pode generalizar, né? Agora, Gonçalves, uma coisa que é importante salientar, né? A gente não pode tirar nunca, jamais, o mérito da classe dos caminhoneiros autônomos que praticaram esse ato inicial, que foram conduzindo bem, na minha opinião, com todo o respeito, até a segunda-feira pela manhã, né, quando dali desvirtuou. Aí alguns, que é aquela história, não, político é tudo ladrão. Então tá dizendo assim, caminhoneiro também é tudo agressor. Não é. Sim. Né? Não é. Aí teve agressão com jornalista, agressão, poxa, com uma família lá em Bituba, dentro de um carro, indo para um velório, uma criança de 1 ano. Covardia. Mas aí, quem é caminhoneiro? Porque eu fui também fazer para a Rádio Massa uma cobertura na sexta-feira passada. E eu já senti ali que vinha um cara e tal. Você vê, a gente tava na vibe boa ali, né? Todo mundo falando, olha, dando o palanque, então, o microfone, para as pessoas se manifestarem. E aí o cara disse, quero saber o que vocês vão falar, tá gravado aqui, quero saber o que vocês vão falar. Tava fazendo um vídeo ali para uma gravação pro Face da rádio. Quero ver o que vocês vão falar, porque você vem aqui, pega um negócio, que é mídia, é tudo igual. Mas, poxa vida, e o cara coagindo, sabe? Então, quer dizer, imagina a gente que recebeu agressão, a nossa amiga, a Juliana Ceni, lá em Navegantes, em Itajaí. Então, gente, a gente tem que ter. A equipe, o Arnaldo Zimmermann, jornalista, a equipe da NSC aqui, a Nora recebeu o cinegrafista, não sei quem era, ligaram para a sede da NSC ameaçando colocar uma bomba lá, então, muito feio. Muita gente falando aí com a gente, né? Muita gente, inclusive Ana Paula Machado de Moura, lá de Chapecó, audiência do Oeste, diz assim, Bonsa, eu tenho 30 e poucos anos, não vivi a ditadura, 36, ela tem que ela não quis falar. Mas não faltei nenhuma aula de história no colégio. A geração de hoje tem conhecimento na mão, a internet, mas não usa, é o que a gente estava falando. A Fabiana Cunha, não são só os jovens, entre os mais maduros tem muita gente também que pede volta de não sei como pode. E aí tem o Ronaldo Ferreira e a Alessandra Gonçalves, aí é perfil de casal. É o Ronaldo que era o ex-diretor do Procon até pouco tempo, né? Mas a Alessandra também pode falar se ela quiser, que é dos dois. Sim, mas é o Ronaldo. A opinião da vereadora sobre o Procon. Para fortalecer o Procon de Gaspar, porque passada a paralisação, a fiscalização é necessária. Né? A fiscalização ela vem sendo feita, né? Até hoje mesmo eu estive em contato com o Procon de Gaspar, que inclusive tem 92% de resolução, né, muito eficiente para o exatamente. E a Simone, que é a coordenadora do Procon, ela vem realizando um trabalho assim realmente muito coerente, muito forte. Verdade. Vem passando agora em todos principalmente nos postos de gasolina, nos postos de combustíveis, para verificar ou enfim ter que multar, né, dar a finalidade que tem que ser, e isso ela vem fazendo e de fato a gente também vem cobrando, porque somos cobrados diariamente para isso também, né?
Então, estou em contato também o tempo todo ali com Lembrando eles. que as pra manter pessoas a comunidade podem informada. fazer prova disso, né? Registrar, gravar, filmar, se acontecer de ter abuso de preço, enfim. E aí denunciar no PROCON, né? Que é o órgão Agora, responsável. desculpa, tá fazendo a leitura, né? Não, pode falar. Aproveitar o ensejo. Sem vergonha, cara de pau, do dono de posto de combustível que teve a ousadia de, por si próprio, por conta própria, meter a mão no bolso do cidadão na hora de abastecer o carro. Que felizmente não está acontecendo nesse retorno. É isso aí, não, é isso aí. Aquele cara que fez Sim. isso, não foram todos. Sim. Mas aquele que fez isso merece cadeia. Esse é tão corrupto como aquele que fala que é. Né? que Gás de causa combustível, produto Leite, em pão. leite e tal. Nossa vida. Tem uma pessoa que a gente não pode esquecer, né? Esse preço, né? Meu Deus, né? Vamos falar em coro. André Bonomini, André fica Bonomini. sentido. A outra vez a gente Oi, falou, mas não falou em coro, tá, André? Vai André, dar um um abraço. abraço. Deixa eu mandar um abraço para o André, porque ele André está numa demais. evolução na Cuidem bem da comunicação. mãe. Sim, tá muito, Ele muito tá bem numa na rádio. evolução na comunicação É, fantástica. ele é fera. Tem o Siegfried lá também, do Ah, o Peixe Giga Jovem. nos sim. passa. Alexandre Jackson José Brenner. pergunta do poste no meio da rua lá no distrito, diz ele. Ai, Verdade meu Deus do que- céu. O poste no O meio da poste rua. do meio. Não, agora eu falei que nem Meu. o poste no meio da rua lá no distrito. Meu Obrigado, Deus do céu, Gonçalo. Gritei. Esse microfone deles tem que ser bom aqui, né? Um Da bip, Smart, de vez em né? quando aparece. Não, tem que ser bom. Então, deixa eu falar, como é que o Peixoto tem um posto no meio da rua? Vamos ver, né? A gente é muito bom, né, no volante. Dá pra dizer. Se vai um mesmo como eu lá, tá no poste. Tá vendo? Dá. Não, é que lá é incrível, né? O pessoal pedando pra largar a rua e largar isso. Não me aquilo. enrola. Verdade, Vai tirar o juro poste que ou não vai tirar o poste? Não depende de mim, né? Depende da prefeitura. Então, mas Esse é vamos meter o o pau. É negócio. isso aí. Ô, gente, É a prefeitura deixa eu que fazer faz, um e a convite. Vocês Celeste? que estão nos acompanhando, muito obrigada por estarem fazendo companhia pra gente. Compartilhem essa nossa live, compartilhem no Facebook de vocês para outras pessoas também terem a oportunidade de nos acompanhar aqui. Isso, boa ideia. Eu só queria voltar à questão da mídia ali, que não foi a nossa provocação inicial, para dizer também, então, que eu falei que teve dois momentos do movimento, mas realmente me chamou a atenção a partir desse final de semana que a mídia, de novo, a grande imprensa e os grandes grupos de comunicação, eles passaram a dar uma conotação muito mais contrária ao movimento na hora que eles sentiram o cutuco, né? E aí sim, teve muita manifestação popular no final de semana, em especial em Santa Catarina, mas aí, como Santa Catarina é um pontinho no mapa das grandes redes de emissoras no país, como ninguém está desmerecendo, mas é essa a verdade, os caras não valorizaram as manifestações, e aquelas manifestações que a gente viu em grande número, e que foi um momento de civilidade muito bacana aqui, principalmente aqui em Blumenau, você vê aquelas pessoas caminhando na BR-470, aquilo ali foi um momento muito bonito da nossa história, independente do que acontecer. Esse impacto que nós tivemos, o povo no Brasil não teve, porque primeiro, que isso não se repetiu com grande quantidade em outros estados da federação, e que, como Santa Catarina, é aquilo que a Lídia explicou no começo. O que acontece hoje para tu aparecer na televisão? Quando é que tu tem espaço? É nos horários do meio-dia, nas duas principais emissoras, na RIC e na NSC, e no final da tarde ali também o espaço. É só isso, o resto é nacional. As grandes empresas também não valorizam, porque tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul não são afiliadas, não são do Grupo Record e nem do Grupo Globo, são afiliadas, são empresas diferentes, né? Então eles também dão uma trancadinha na valorização, isso sempre aconteceu e aconteceu nesse final de semana. No final de semana eu me dei o trabalho de tentar ver se tinha outras manifestações, porque eu fiquei muito impressionado com as manifestações que eu vi aqui em Blumenau, em especial da BR-470, ali no Baden, foi muito lindo. Também. Teve na frente da prefeitura, que não impactou muito. Teve na frente do 23BI, que eu torço o nariz quando eu vejo isso, porque me incomoda, com um monte de faixa, né, de intervenção militar. Mas daí eu fui procurar para ver se tinha. E aí, 0 Hora, Estado de São Paulo, o Globo, Jornal do Brasil, Folha, Veja, e realmente eu não encontrei. E aí eu encontrei aquela pérola na Veja, né? Que eu botei inclusive no Facebook. Eu estou procurando matéria para ver do impacto. Aí tem na capa da Veja assim,
Marquezine faz a última selfie com o Neymar antes de ir para a Rússia. Não vai mudar a minha vida. Ai, gente. Aí eu digo, opa... E a vida de muita gente. Vai que ela estivesse manifestando lá, né, na selfie. Eles devem estar muito preocupados com o preço do diesel. Deve estar muito preocupado. Ô, Gonça, mas assim, também, não só de coisas ruins, né, a gente... Vive o homem, né? Exatamente, porque teve muita coisa boa que aconteceu na manifestação e que não foi divulgada pela mídia também. Uma empresa aqui de Blumenau doou mais de 4 mil pães, isso é só um dos exemplos que eu quero aqui dar. E os caminhoneiros mesmos que estavam lá na manifestação, na paralisação, eles começaram a doar para o pessoal que passava na rua. Não interditaram nenhuma vez as rodovias, não fecharam nenhuma vez as rodovias. Quem fechou foram as outras pessoas que estavam na manifestação. Quem estava bebendo bebida alcoólica eram as outras pessoas da manifestação. Então o pessoal começou a jogar tudo culpa. É o caminhoneiro, o caminhoneiro, o caminhoneiro, o caminhoneiro é verdade, o caminhoneiro é é o verdade. lixo. Tem que separar. Né? E tem que saber separar. E eles fizeram um trabalho tão bonito, uma manifestação tão bonita, tão limpa, uma organização, eles limpando toda a rodovia da 470, deixando tudo organizado, tudo limpo. O pessoal pediu para não queimar pneu na parte da manhã e da tarde, só para queimar à noite, para manter para ficar mais visível para o pessoal que trafega ali, exatamente, mais sinalizado. E foi isso que eles fizeram. Então, assim, hoje eles pagam, e é sempre, o ditado é claro, né? Os bons pagam pelos ruins, sem né? dúvida. E é isso que vem acontecendo. Doaram pães, doaram para os abrigos aqui de Blumenau, doaram para os abrigos de Gaspar. Muito alimento aqui em Santa Leite Catarina, também, o pessoal entregando muita comida. Por natureza, o caminhoneiro, eles são uma classe generosa nesse tipo, porque eles são solidários uns com os outros, quando viajam juntos, muitas vezes por causa do perigo, dormem perto dos caminhões, nos postos de gasolina, né, de combustível, para ter mais segurança. E eu vi um exemplo de uma repórter da Band, que a Band eu acho que foi uma emissora nacional que mostrou alguns pontos. A Band tem uma postura mais equilibrada. Foi muito legal os Eu momentos gosto que muito da Band. E aí tinha uma moça que eu não conhecia. E eu, como tava zapeando ali, e aí comecei a seguir ela no Instagram, e aí eu via as stories dela e tal, ela mostrou muita coisa dos bastidores, né, do que acontecia. E ela disse assim, nossa janta hoje, minha e do cinegrafista, é uma marmita doada pelos caminhoneiros, porque eles estavam lá desde as 7 da manhã, ficaram até a noite, rodaram, ali era domingo, sábado ou domingo, e aí eles estavam ali. Então esse tipo de coisa que a gente não vê, né? Sim. E que daí não é mostrado, né? Porque é só pelas redes sociais e nem todo mundo ainda compartilha das redes sociais, não tem às vezes Facebook, às vezes não tem vontade de ter, né? Negócio de compartilhar, teve cada feito. Meu Deus, gente, é uma irresponsabilidade tamanha. Arranjaram uma morte aqui em Indaial de um caminhoneiro que não existiu, fake news. Pô, gente, sabe, vamos pior é as pessoas compartilhando. Já é brabo o cara que inventa, já é brabo o cara que faz. Eu vou sacanear, mas é brabo os outros que já vão tocando sem ler, é uma vergonha. Coisa que aconteceu lá não sei aonde, os caras olha aqui em Indaial. E não é nem o fato de ir pesquisar para ver se é verdadeiro ou não. Não lê o que está escrito. Não lê, só vê a foto, às vezes, de repente. É que não tem tato, não busca informação pura e simples pelo título, na verdade, né? Pela manchete. Vai, pesquisa, né? Tira. É de uma irresponsabilidade muito grande. Gente, muita gente participando, viu? Jaqueline Felipe, a Fernanda Haas, Daniele Verlang, José... Fernanda, tamo junto aí, Fernanda. O Gugu lá em Cruz Alta, audiência de Cruz Alta. Edson Schmitz lá em Erval Seco, audiência boa também. Nossa. Carolina Bonin nos mandando um beijo para todos. Beijo, Carol. Querida Carol. E o Angracon Concórdia, que ele sempre está nos acompanhando, não sei o nome dele. Marco, eu acho que é Marco, né? Manda teu nome ali, mano. Só pra gente tirar, a gente fica te chamando pelo teu codinome ali. É o Angracon. Ele disse assim, o povo tem que pensar e agir de uma forma que se tenha união, que era isso que a gente estava falando. Hoje a população é reflexo do governo e muitos brasileiros são esse reflexo. Por exemplo, o que o Alexandre falou ali, dos preços abusivos dos postos, mercados, feiras, até a própria população buscando estocar gasolina e comida em casa. Isso acaba afetando o trabalho e a busca de melhoria. Parece fim do mundo, e aí gente, tem uma pergunta muito aqui séria do Thiago Phillips que diz assim, vai ter blitz hoje? Preciso ir no pagode. Meu Deus do céu, que fase. Não sabemos essa informação. Mas eu posso lhe falar do preço da batata. O preço da batata. Uber, Thiago. Uber. Tá caro, mas vai que te garante. O preço da batata, quando na semana passada era 45 a saca, aí na semana passada passou para 190, R$200. Um absurdo, né, cara? E aí, outras situações mais. O Leonardo Aloysio falou uma coisa aqui que ele tem mesmo razão.
assim como o governo federal, as grandes mídias também caíram no descrédito popular. Sim. E aí acaba sendo aquilo que a gente estava falando no primeiro programa, que a pessoa pode escolher o que ela vê. Hoje ela é independente. Mas caso, peraí, mas só que vamos fazer um recorte, vamos fazer um responsabilidade. Isso aqui tem uma bolha. Ela vai te entregar qual é o risco disso aqui? Qual é o risco disso aqui? Porque, em tese, tu vai acessar no teu Facebook, tu vai atrás das coisas que te interessam, Exato. que tu gosta, que tem interesse. Então, tu achar que tudo que está aqui que tu recebe no Facebook Que é o link é a verdade, é a Mas verdade. a gente tá falando fake news. Não, mas às vezes pode até ser verdade, o Alexandre, mas não tem contraponto, não tem contraditório. Então, a gente tem que entender que nós estamos na internet dentro de bolhas. Então, o que as pessoas vão recebendo coisas que gostam e acham que aquilo ali é verdade e que Deus... Mas tem também, ao mesmo tempo, o poder de pesquisar e escolher veículos, né, mecanismos ali que vão te informar com qualidade. Sem dúvida. Não, é o que eu quero dizer. O que vem no Facebook tem que ficar com o pé atrás. Mas você tem razão. Você tem a alternativa de procurar as melhores informações onde Mas quiser. o que vem na televisão também, mídia nacional, tem que ficar com 2, 3 pés atrás também. Não, ok. A Globo veio dançando numa situação e daqui a pouco ela mudou. Quando foi domingo à noite, ela não mostrava nada. Domingo à noite começou a fazer matéria com caminhoneiro, o próprio... Como é que é aquele que é daqui de Santa Catarina e é repórter da Globo Nacional? Marcos Lozecan fez a matéria com o pai dele, que é caminhoneiro. Né? No final a matéria foi o pai. Quer dizer, começaram a fazer a coisa mais humana, mais próxima do caminhoneiro. Mas até ali era só governo. Porrada. Ó, deixa eu ler aqui um meme, que surgiu muito meme também. O Brasil é um povo muito criativo, pelo amor de Deus. Dilma apareceu. Qualquer prêmio de meme no mundo, o brasileiro ganha. Dilma apareceu muito também. E aí a Lisandra Demarque, nossa audiência lá de Porto Alegre... Pra cá, Maurício. São 3 câmeras. Não fica vesga. Não, daí você deixa pra ti. Não, o homem pede. Aí ela postou lá no Insta dela, né? Assim, de novo o assunto da intervenção. Daí era um rapazinho chegando tipo no McDonald's, assim, no lanchonete. Por favor, eu queria uma intervenção militar avulsa. Aí o rapaz que tá atendendo diz assim: desculpe, só tenho como. Intervenção militar, mais ditadura, mais censura, mais estado de exceção, mais fim das liberdades individuais, mais fim da democracia e mais fim da tortura. Vai querer? Acho que ele não quer. Engraçado, né? O pessoal, a democracia dá a oportunidade das pessoas pedirem intervenção e a intervenção jamais daria a oportunidade das pessoas pedirem democracia. Então, de fato, elas não leem mesmo, elas não pesquisam. Fala de novo, Fran, vai ficar... Essa frase é bonita, eu vou botar no Instagram, inclusive. Vai. Que as pessoas, elas têm a oportunidade na democracia de pedir intervenção militar, mas não tem a oportunidade de pedir a democracia quando se tem a intervenção. Então... Não sei se vocês viram hoje na manifestação ali em Indaial, na frente da van, tem um vídeo circulando de um não sei se era motorista de caminhão ou não, quando a Polícia Rodoviária Federal estava ali liberando, e ele fez um vídeo longo relativamente, reclamando, o povo nos abandonou, e ele falou por 2 ou 3 vezes que o exército estava ali tirando eles. Ele disse, se nem no exército a gente pode acreditar, se nem no... É isso que tem que ter claro. O cara não sabe o que é o exército, e lembrando que uma ditadura militar não é só exército, tem aeronáutica, tem marinha. O exército nunca pensou, porque o que aconteceu no final na década de 60 e 70 foi um movimento mundial que hoje é muito complicado de acontecer. Hoje a gente conta nos dedos o que tem de ditadura militar, até porque aquele momento de Guerra Fria, aquele momento que não existe mais. Nós superamos, nós temos outros problemas, graves também, mas naquele momento não existe mais. É verdade. Agora, vamos trazer um pouquinho mais para cá, com relação aos governos que nós tivemos, governo federal e administrações federais. A União foi controlada, o governo federal foi controlado pelo Sarney, depois o FHC, que também teve no seu governo, não estou dizendo ele, mas no seu governo também teve essas situações questionáveis. Teve o Collor, que foi, tentou a situação no Collor. Aí veio depois do FHC, veio o Lula, que anos e anos pedia e chegava ali para ser presidente da República. E em 8 anos, mais 2, se eu não estou enganado, com a Dilma, acabou fazendo o que fez com o país, onde o país está. Mas não começou, não foi só nele, foi lá atrás. Mas eu penso que essa questão do celular,
as questões das gravações, o trabalho efetivo da Polícia Federal, o Poder Judiciário, tendo coragem ali com o Paraná, Curitiba, com o Moro, de fazer e levar adiante com provas, porque se não fosse o trabalho da denúncia e o trabalho excelente da Polícia Federal, a coisa não acontecia e o Moro não acataria a situação. Então, nós temos corrupção já há muito tempo, mas eu busco de 85, 86 para cá, 87, que é bem complicado. E ontem aconteceu um fato que nos dá um certo alento, eu não vou me lembrar o nome do deputado, mas ontem aconteceu o primeiro pedido de prisão de um parlamentar com um foro privilegiado, que era um deputado federal, eu não sei, agora me fugiu o nome dele, que foi autorizado pelo Fachin. É o primeiro pedido de prisão. Esse é o Roberto Jefferson? Não. É o mesmo caso, é todo o mesmo caso da Lava Jato, mas foi o primeiro pedido, quer dizer, que nos dá um alento, porque hoje a gente vê realmente um grande movimento, mas tem muito mais gente para tocar. O pessoal está reclamando que a Fran está falando pouco. Acho que a Fran tem que falar mais. Fran, fala. Fran, posso te perguntar? A gente anunciou e falou no começo que o teu pai é caminhoneiro. Como é que foram esses dias para ele e para vocês lá, com a mãe, com o irmão, lá em casa? Meu pai já é caminhoneiro faz 30 anos, né? 30 anos ele trabalha no caminhão, antes trabalhava para empresas e agora, há uns 7 anos, é autônomo. Então, a dificuldade que as pessoas têm, e comentei também isso em tribuna ontem, e rodou vários textos, vocês também devem ter lido isso, que sim, o caminhoneiro deixa de almoçar às vezes para comer uma bolachinha, para ter no fim do mês aqueles 4, 5 mil reais para pagar a prestação de caminhão, os 3, 4 mil para pagar o diesel, 1.000 e pouco para pagar a alimentação, ele tem que pagar para tomar banho. Então, assim, hoje... Pagar outro preço que é muito caro, que é a distância e a saudade da família. Essa nem tem preço, né, Lili? Porque, sinceramente, eu acho que lá no fundo, a gente até, em tese, acaba se acostumando, sabe? Porque a gente sabe que a rotina dele de trabalho é essa, que ele tem que estar o tempo todo, ele gosta de fazer o que faz, só que não tem esse retorno porque não tem a valorização da profissão, né? E aquilo que eu venho falando tantas e tantas vezes há tanto tempo, né? O pai dentro do caminhão, e aí o caminhoneiro tá taxado como sujo, como lixo, exatamente. como um cara que só... E aí a imprensa também, quando vai fazer matéria, coloca só o pessoal que utiliza de drogas para ficar acordado, durante a noite e tudo mais. Então, essa é a revolta dessas pessoas que passam o mês todo trabalhando, dormindo muitas vezes pouquíssimo e às vezes nem conseguem dormir porque tem sim prazo para entregar e a empresa cobra, a empresa... Enfim, gente, tem E até nesse prazo tem multa, né? Vai regredindo o valor, né? E aí, assim, chegou na empresa, ele tem que conseguir outro frete para voltar, porque voltar vazio também é desperdício, né? Não dá lucro. Tem que esperar o frete chegar. E esses 10 dias que o pai esteve lá, no começo, e ele já tinha dito no domingo quando ele foi viajar, né? Ele foi fazer uma viagem para o Nordeste. Davam uns 8 mil, mais ou menos, a viagem dele. Aí, mais ou menos 3 mil quilômetros de distância. Aí pensei, o valor do frete é bom, porque eu tava em dúvida se ele ia para Brasília ou se ele ia para o Nordeste. Mas o do Nordeste estava com preço melhor. Mas a gente jamais pensou que ia dar tudo isso que aconteceu para mandar ele para tão longe, né? Para ele tomar essa decisão. Porque ele ainda consulta a mãe, por exemplo, em casa, o que ela pensa, né? Eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar. E ele tem muito costume de ir para o Nordeste porque é onde que se paga um pouco melhor, em tese. Chegando lá, ele já conseguiu fazer a descarga, deixar a carga lá, entregar a carga. Conseguiu carregar de novo para ir para outro lugar, mas logo já foi parado ali numa das barreiras. Ele é autônomo. Né? Ele é autônomo. Autônomo, está pagando caminhão, então vamos ficar quieto aqui na manifestação. Ele estava carregando carga perecível? Não era perecível. Ele geralmente não carrega carga perecível. E aí ele começou a entrar na manifestação, até por pressão minha. Eu liguei, pai, tu não vai sair dali, tu tem que participar, tu precisa participar disso. E a baixinha é tinhosa. Sabe? Tu precisa participar dessa manifestação, tu vai entrar pra história, cara, tu tem que parar junto com teus amigos ali e pedir melhores condições de trabalho, tu precisa fazer isso. E aí eu já comecei a atiçar ele, né? Tu lá e eu aqui. Eu vou pra 470 e vou fazer um movimento daqui, junto com o pessoal, que tinha bastante gente conhecida nossa ali também, que são amigos dele, e que estavam aqui porque não foram viajar e não conseguiram carga, e ele lá do outro lado. E aí ele começou a entrar nessa pilha também, e todo dia ele ligava, mandava mensagem, como é que tá por aí? E aí, tem alguma novidade? O presidente falou porque não tinha televisão, só internet no celular. Ele tava na cidade de Messias, em Alagoas. Ele já conseguiu sair? Agora sim, porque daí a polícia chegou lá, bateu e o pessoal se dispersou. Ele chega quando? Não, agora ele tá chegando em outro lugar pra fazer uma outra entrega, e aí assim que tiver que parar de novo, ele para. Ele tá quanto tempo fora de casa? Tá 15 dias. 15 dias. 15 dias.
E aí, assim, 15 dias. Como é o nome dele? Aldo. Aldo. Tem aqui uma pessoa que diz assim, orgulho do Aldo, conheço minha vida inteira. Não, isso é Seu verdade. Aldo tem O pai apelido, trabalha não? muito. Não. Ah, tem, na verdade, um dos apelidos dele é Jeep e outro é Baca. Aí fica a critério de Jeep, vocês. mas né? Jeep por quê? Porque ele é um cara que trabalha, né? Se precisar puxar tora no braço, Ah, ele puxa. Ah, seu Jeep! Aldo, O bicho é pauleiro. E ele não- tem quantos tá anos? doido. Tá com 49. Agora é novo. Que novo. Novinho. O Ramon Tais, aqui nosso internauta, ele diz que o que foi condenado pela segunda turma do STF foi o deputado federal Nelson Meurer, se eu não me engano, do PP, Partido Progressista. Essa é uma outra coisa que se falou muito, porque o movimento começou, né, com os caminhoneiros autônomos, e eu vi alguns dados que eu acho que pode oscilar, mas que diz que 17%, 16 a 17% da frota que roda no país é de autônomo, 50 a 55% é de empresa, e aí os outros são de outras formas de contrato. Porque também a gente viu muito empresário se aproveitando, muito empresário dando discurso, sendo que eles são os principais interessados em baixar os custos dele. Então, muito empresário também botou o caminhão na rua, porque normalmente o empresário é contra qualquer E aí movimento tá nesse no sentido. lockout. Aí entrou a tal discussão. Então, para fazer bem claro, esse movimento dos caminhoneiros autônomos, ele também ganhou esse reforço de peso dos empresários. Deixa eu falar para vocês, eu lembrei agora. Semana passada teve aqui no Blumenau uma manifestação, vou colocar dessa forma, uma carreata, né, envolvendo as vans de transporte escolar. Eu não me recordo quantos, mas talvez 40 a 50 vans. E hoje pela manhã, eu conversei ao vivo na rádio, da Massa FM, que eu estou lá todo dia de manhã, das 6 às 10 para as 8, microfone aberto, com o presidente desta associação, né, do transporte escolar em Blumenau. E aí ele falou assim, olha, a gente parou de trabalhar. Mas por quê? Porque não tem combustível. E aí eu perguntei, tá, e agora? Você falou assim, acho que agora descambou um pouco, tal. Quer dizer, vai ao encontro, né, daquilo que eu falo a vocês, José Carlos da Silva, se não estou enganado, presidente dessa associação. Vai ao encontro daquilo que eu falo para vocês, enquanto era interessante para, não tinha prejuízo, para, já estamos juntos. Aí começou a dar prejuízo para, vamos ser contrários. Cara, também é nesse Mas sentido, é engraçado, né? Porque o maior prejudicado nisso tudo são os caminhoneiros autônomos. Sim. Porque Sim, são eles sim. que fazem o salário, Só que aí né? isso aí. Aí começou a surgir o movimento. É isso aí. 10 dias parados, Mas sem a- fazer frete, gente. Mas isso até dá um- eles acabam sendo massa de manobra para outros interesses. Perfeito. É isso que eu... Tá claro, eles são... Sim. Porque o trabalhador que estava lá no caminhão de uma empresa, ele vai ter o salário dele no final Exato. do mês. Sim. Ele não tem que pagar o diesel, É. ele não tem que pagar isso. A prestação. Então, assim, ó, e aí, então os prejudicados são quem levou esse movimento, que é o mais... Na hora que foi, colocaram a carreta, o caminhão, na beira do asfalto, no acostamento, para fazer protesto, não sei o quê, naquela hora do diesel, tinha que se juntar o restante da comunidade, boa parte da população, disse, não, então vamos protestar também agora pela gasolina, vamos pro pau. E era assim que tinha que ser, vamos pra rua, né? Também pra rua. E era assim ter feito. Mas não ficaram só naquela situação, que ali deu um adiantamento da situação e tal, né? E eu preciso dizer que assim, o povo Uma tem que coisa que me protestar. incomoda. O povo tem que protestar Tu ia pela falar isso? corrupção, Perfeito. pela educação, Perfeito. pela saúde. Então, a questão dos combustíveis mostra como a gente fica refém desse sistema de mobilidade que existe no país. Nós somos, 57% da gasolina é imposto. mas nós somos... Se bem que essa questão do imposto na Petrobras, ele está muito mais condicionado à política de preços da Petrobras, hoje, do que outra coisa. Porque se você pegar o tempo recente, a Petrobras está aumentando combustível quase todo dia. Então, Inclusive, aumenta de novo. a questão, aumentou, né? a questão dos impostos, tudo bem, é muito alto, mas isso já estava na conta. Quem vai pagar esse preço do diesel é o pessoal que utiliza a gasolina. Da gasolina, né? Agora, o povo tem que se indignar contra a compra de voto, contra o pedido de ganhar uma gasolina, um óculos, querer ganhar o benefício. Pedir um emprego. Tem que se indignar contra o professor mal remunerado, tem que se indignar contra a saúde que não recebe de qualidade. Tem trocentas coisas para se indignar. E aí, voltando toda essa história só da intervenção, gasolina, dessa intervenção militar, nós temos uma oportunidade de ouro daqui a 4 meses Dia e meio. 8 de outubro. Que é a eleição, que a gente pode soberanamente, todo mundo que está aqui tem o mesmo peso, e aí não vamos cair em tentação, não vamos cair em discurso fácil, vamos pesquisar.
Os nomes tão ruins, mas vamos achar os menos ruins, vamos procurar. E vamos ver, por exemplo, tudo quanto é político pegou carona nessa manifestação. Nossa. Tudo quanto é político. Tá todo mundo acabado. Agora, aí vem o governador dizendo, isso aí é intolerável, mas não viu o governador falar que ele ia fazer com o ICMS, se ia baixar ou não ia baixar. Não. E tanto é que o ICMS do Estado, segundo o Júlio Zimmermann me falou ontem pela manhã, dizendo o seguinte, que é um dos menores no Brasil, é 17%, dizer. Mas ele também reclamou ontem à noite de que o governador nosso, quando eles conseguiram a participação da polícia, a interferência da Polícia Federal, Justiça Federal, para vir o combustível para Blumenau e também para o resto aqui da nossa região, Vale do Itajaí, o governador ficou dizendo, não, escolta envolvendo polícia militar, enfim, polícia rodoviária militar também estadual, não. Isso aí para iniciativa privada não tem. Aí conseguiram convencer o governador ontem a ceder essa situação. Ela também se quebra, não sou só eu. Não sou só eu. Você pode baixar o volume? Que legal, o Fernando chegou com a água que a gente estava pedindo, a gente estava, olha só, e a gente esperando o Fernando. Finalmente chegou com a água, nós estamos chegando quase no nosso limite aqui. Vamos. Tem só que o Já deu sede. O João Bremer Filho, ele fala, estão falando que vão aumentar o preço do combustível, fato que não é verdade. Infelizmente é. 0,74% vai subir a gasolina, infelizmente. Isolde Phillips, oi, tudo bem? Beijos. Oi, tudo bem? Beijos. E mais gente, né? O Robson Formento, Vângela Coelho, Camila Schlickman, lá do meu show, lá do meu bairro. Tem o Fábio Fiedler, o Marcelo Churub, que também já participaram aqui, dá um grande abraço, uma audiência qualificada Priscila deles. Barcelos, Vinícius Figueiredo. Chegou um caminhão-tanque. Olha aqui, Marcos Aurélio Saldanha, ele é o Marco do Amgradon, né? Que ele sempre fala, Marco, um grande abraço, a gente não vai esquecer mais. Marco, e aí, só para falar, tu falaste da Polícia Militar, eu recebi um material que vai estar no Informe Blumenau daqui a pouquinho. A PM aqui de Blumenau, mais uma vez, fez um trabalho importante, principalmente de comunicação. O comandante Jefferson Schmidt acabou de mandar uma relação onde foi colocado combustível aqui em Blumenau. Os postos que estão com combustível. Tem, mas são nem trocentos. Precisa, né? Porque só anda na rua e vê onde mas está o carro. Tem vários, lembrando assim, ó, se você puder, não vai hoje. Espera, vai amanhã. Não, amanhã é feriado, se puder esperar um pouquinho, porque as filas estão enormes. E aí tem recomendações da Polícia Militar. R$100 por motorista. Cabe ao proprietário do posto organizar a fila, uma para carro, outra para moto. Não vende em galão. Até uma pessoa que acompanha o Informe Blumenau. Então é um galão pequeno, você vai lá botar 5 litros, pegar o carro, pode vir pro posto. Eu acho que aí tem uma permissão. Não pode por causa dos atentados. Você se lembra que teve uma época que não podia, né? Atentado lá. Mas tem postos que mas se fazem de louco, né? Mas só que agora tem... Um abraço, Fernando. Tá dizendo que não mandou beijo pra ele. É isso aí. Eu preciso mandar um beijo. Viviane Wagner, nossa Vivi, nasceu o herdeiro. Mateu. O peso? E eu não sei, né? Que eu sou discreta, não fico perguntando. Altura? Também não sei. Olhos? Pretos. Ai, que linda. Liliane, você que está comandando, vamos para os encerramentos, para os conformes? Você está comandando, inclusive, a área social aqui, tá? Vamos, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para fechar aqui. Vamos a lá. senhora, como jovem, atuante na política, no que se diz respeito ao município gasparense, já está pensando em ser pré-candidata a prefeita, já se lançar candidata a prefeita de Gaspar? Tu achou que a festa é essa aí? Não, poderia jamais deixar de falar. Só reclamou que mulher não tem vez? Não, mas eu acho que tu tem o seu momento, tu tem o seu, né, um passo de cada vez. Eu quero fazer um mandato do jeito que eu venho fazendo, trabalhando, sem dia, sem hora. As pessoas podem muitas vezes não concordarem com os meus posicionamentos na Câmara, mas elas nunca vão me ver envolvidas em nenhum esquema de corrupção. Mas eu falei candidatura a prefeito. Não, mas não pretendo por agora, não. Não tenho intenção. Um dia, quem sabe, se eu realmente querer continuar. Eu vou revelar um bullying dela. Por que minha camisa é de jogar... Como é que é? Jogar bocha? Jogar bocha. O meu povo lá do meu chão gosta de jogar bocha, não, né? Mas por quê? Eu cheguei com a camisa de jogar bocha. Por quê? Você que também lá no bar, isso é bullying. A camisa do Alexandre Gonçalves parece o Siegfried. Eu saio com a minha melhor camisa e tal. Só faltou a manga curta, como o pessoal falou. E ele tá de calça comprida.
Não Essa é a sei jogar diferença. bocha. Eu acho uma sacanagem que você faz com os dinossauros. É só Você, principalmente. Só que eu Você. fico gritando aqui no Não, isso é verdade, isso é sacanagem mesmo. Sacanagem E mesmo. também, como estamos chegando na época da festa junina, o Alexandre José Olha também aí, vem preparado. Muito bem. Aí muito agora bem. você não vai falar nada? Não vou. Mas veja bem, eu defendo eu quero dizer o seguinte, que essa camisa parece inclusive esses lençol aí que tem pra vender. E a tua parece toalha, mesa de toalha, ó, vai daqui, tirou da Smart, né? Tá bonito. Ô Alexandre, nós temos pressa porque hoje Fluminense e Grêmio jogam. Ai, sério? Eu fui olhar e disse, se fosse 7h30, eu não vi, Agora. né? É, 9h45, Dá jogo, tempo, dá tempo. jogo daquela manipuladora da Globo. Aquela Globo. Ai, gente, chegamos ao fim desta conversa na rede. 23 minutos, né? Ah, tá. Porque hoje é dia 30. É. E aí. Tem que a gente mandar um abraço quer pra alguém, agradecer. né? Meu Deus, já estava esquecendo. A idade é uma você coisa tem que séria. mandar um beijo muito grande Pra Dilma? para dona Eliane, tia da Mariana Reichert, que é sua grande fã. Dona Eliane, corta pra mim, vem pra cá, na câmera 18. Um abraço, um beijo pra dona Eliane, né? Beijo no coração da senhora, fique com Deus, que Deus lhe abençoe e toda a sua família aí também, família Reichert. Isso. E aí manda um beijão também pra Jennifer, que é a. a Jennifer O é a mãe Derby, dela. Pra que eu te Yasmin, Eu que é a falei isso aí, filha tá da vendo? Jennifer e do Fábio. Vocês dois querem parar? Eu tô mandando abraço aqui, beijo, vamos lá. A menininha, Você a podia Yasmin. repetir? Yasmin. Sim. Yasmin. É inveja? Ela é filha da Jennifer e do Fábio August. O Fábio que nos ofereceu É o da uma pizza. Não Mas é o esquecemos. seguinte, ó, o nome dela é Yasmin. Yasmin. Ô Fábio, tu larga de ser cara de pau, por que tu não ficasse levar a menina lá no meu programa na rádio Sim, e não é. levou? Aí depois fica prometendo pra menina e não cumpre. É verdade, é verdade. Porque político Ela tá promete, esperando não o pai levar ela lá. cumpre. Mas a melhor pizza de Blumenau, uma das melhores, está lá. A Fer tá dizendo que é bullying. Não, totalmente. A Fê entende, sabe o que eu estou passando. Não é, Fer, é bocha mesmo. Não, é lençol mesmo, é. E ainda eu comentei aqui nos bastidores que ele devia colocar um maço de cigarro aqui, né? E o pessoal Derby. tá comentando, tem que ser o derby azul ainda. Na TV tinha mania de que o botar Boss caneta tem aqui, mas cara de boador. Na TV. Não, agora eu tenho mania de botar aqui, aí a Lili não deixou Parece botar. um açougueiro. Aí a Lili não Ô, deixou Fran, botar. muito Respeito ao obrigada. açougueiro. Você foi assim, abrilhantou e Muito legal, Você muito foi legal. muito legal. Muito obrigada, muito eu ideia. agradeço muito o convite, de verdade. Inclusive, a poder pessoa falar ficar até sobre umas esse 8h30 aqui, pra conversar um pouco. Pois né? é, vai ter comida? Não, Não. ela é meu Uber, ela é meu Uber hoje. Ela é meu Uber, E pior que eu já tô de carona. Aí Não, a carona não pensa na carona pra a caralho. Tati vai ser nosso Uber hoje. Como é que é o nome da Tati completo? Tatiane Signorelli. Do Signorelli. Belchior Signorelli, Signorelli. Como é que é? Aquela propaganda. Lasanha! Lasanha! A gente tem- Lasanha! Ô José, a gente tem um padrão pra apresentar a Tati, né? Quando eu vou apresentar ela pros meus amigos, dizendo que ela é minha assessora, eu falo, essa aqui é a Tatiane Signorelli, lá do Belchior. Vai ser minha assessora e ela é jornalista com diploma, tá, amigos? Então eu já fico assim agoniada, né? Tem tudo, é do Belchior, é jornalista. Sim, Não, vai gente passar por boa, gente boa. E alguma coisa contra a radialista 31 anos? Jamais, né? Jamais. Ai, são uns 20 É, postos sim. de combustível, então daqui a pouquinho vai Vai estar na página do Informe Blumenau. Exposto de combustível, deixa eu ver aqui. Então, Alexandre José, tua despedida. Posto Vamos que lá, vamos? 17. Hã? Vamos que vamos? Vambora, pessoal. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho. Foi muito legal. O programa tá muito O legal. Guilherme falou que a camisa parece do Bino. É. O Beliscão vai levar ela, Guilherme. Vai ver uma coisa. Mas- A camisa parece do Bino, vai. Vai, Bilosome. engraçadinho. O Bilosome. Bino era quem? Bino era o cara que Era o... Eu acho que era baixinho. Antônio Fagundes, não. Não, Antônio Fagundes era o Pedro. É o outro. Ah, então o Bino era o Estênio Garcia. Estênio Garcia. Aquele que apareceu peladão lá. Eu não- Oh! Eu não sei, eu era muito pequenininho quando passava essa série aqui. É Bom, isso? gente, beijo, tá? Posso me despedir, se não deixasse? Ah, Ah, acho que é era a minha verdade. vez. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um grande abraço pra Dilma, que sempre acompanha a gente. O Biribinha também. E Acompanha mesmo? o vovô Champão também, é claro. E o pessoal do Belchior, que era um carinho especial ali pra Fran, toda a família aí. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Posso agora? Pode, beijo. Um beijo pra todo mundo, obrigado pela companhia. Eu olho pra tua que eu não sei qual é. É. Um beijo pra todos vocês. Beijo, não é A fácil. gente espera vocês novamente na semana que vem, na quarta-feira. E aí também, o que eu ia dizer, teremos outros temas, mas vocês podem mandar o tema que vocês quiserem e também podem mandar sugestão de convidados, tá bom? Gente, obrigado. Inclusive de apresentador também.
Gente, queremos agradecer. Hoje, felizmente, tudo funcionou perfeito. A internet não nos pregou uma peça como semana passada. Nós estamos aqui na Smart Filmes, aí a segurança absoluta, porque da internet depende deles aqui. Queria fazer um agradecimento a toda a equipe da Smart por esse apoio, por esse acolhimento, ao Fernando, ao Thiago, ao Maurício, a Sinara, né? Foi bacana esse apoio, essa parceria que a gente está fazendo junto. Estamos aí, né, já finalizando o nosso terceiro programa, temos uma pretensão aí de abrir um canal de debate. Se gostou, opine, se não gostou, também opine, compartilhe, conte para os seus amigos, que a gente quer aumentar essa audiência qualificada que já tem hoje, fazendo o programa sempre com você. Grande beijo com carinho para todos, semana que vem temos novo encontro. Até lá!